assim como Rebeca, assim, né, como muitas e muitas mulheres na Bíblia, não podiam gerar, porque elas eram estéreis, elas eram mulheres que tiveram o seu ventre cerrado pelo próprio Deus. Lembra de Ana? A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, para que ela não pudesse gerar. O que leva a Deus fechar a madre de uma mulher para que ela não seja mãe, para que ela não realize o seu sonho de ser mãe, para que ela não constitua uma família? Há um propósito, sempre há um propósito. Por quê? Porque tudo que Deus faz, há um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então Isabel, ela tinha também a sua madre cerrada pelo próprio Deus, porque Deus também tinha um propósito na vida de Isabel, né? E Deus precisava, aleluia, né, tratar de Isabel, tratar de Zacarias, para que no momento certo ele pudesse abrir a madre dela e fazê-la gerar. Então o nascimento de João Batista foi um grande milagre de Deus, né, na vida de Isabel e de Zacarias, não só porque ela era estéril, mas também porque eles eram avançados em idade. O texto diz que tanto Isabel como Zacarias, eles eram avançados em idade, e todo mundo sabe, né, a própria medicina, ela nos informa que um casal gerar filhos numa idade avançada é perigoso, é arriscado, né? Pode ocorrer muitos problemas devido à idade avançada da mulher, principalmente, que vai gerar a criança em seu ventre. Então, não é aconselhado pelos médicos que a mulher tenha filho depois de uma certa idade. E Zacarias e Isabel, eles eram avançados em idade. Então, havia um risco, havia um perigo muito grande deles terem filhos com aquela idade. Mas Deus, aleluia, Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Deus não trabalha como um homem quer. Deus não trabalha como a medicina quer que seja. Deus trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os meus caminhos, nem os teus caminhos. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus estão mais altos do que os nossos. Aleluia. Então Deus, Ele trabalha da forma que Ele bem quer, porque Ele é Deus. Ele não deve satisfação para o homem. Aleluia. Ele não trabalha em cima de possibilidades humanas. Não. Deus trabalha, aleluia, de acordo com a sua própria vontade, e muitas das vezes em condições desumanas, em condições aonde o homem já perdeu até a esperança, em condições aonde muitas das vezes não tem condições. Então assim é o agir de Deus. Então já começo dizendo para você uma coisa nessa noite, aleluia. Se existe alguma coisa na tua vida, algum sonho, algum projeto, algum desejo, que para você, aleluia, não tem mais possibilidade de acontecer, Deus já está dizendo para você: olha, eu não sou homem, eu sou Deus, aleluia, e para mim não há nada impossível. Oh glória, aleluia. E aí o texto bíblico vai nos mostrar que Isabel agora, ela gera um filho em seu ventre e ela dá a luz, e o menino nasce. Só que para isso acontecer, Deus precisou fazer um outro mover na vida desse casal. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Zacarias era sacerdote. Ele pertencia à turma do sumo sacerdote Abias, que era a 8ª turma das 24 turmas que havia naquela época, que se revezavam para servir no templo. Como é que é isso, pastor? Naquela época, na lei de Moisés, Deus instituiu a tribo de Levi e mandou que Moisés consagrasse a tribo de Levi para servir o Senhor, para viver somente para servir ao Senhor. E aqueles homens, eles foram consagrados a sacerdotes e a sumo sacerdotes e a levitas da casa do Senhor. Então, toda essa turma, toda essa tribo de Levi, elas passaram a ser organizadas em turmas, e elas se revezavam para servir ao Senhor no templo. Então, havia por ano
uma turma que era responsável em servir o Senhor, o altar, acender os incensos, queimar os sacrifícios para Deus. Então, cada turma, ela tinha o seu período de servir ao Senhor no altar, né? E segundo a própria lei de Moisés, era lançado sorte sobre aquelas 24 turmas que serviam ao Senhor, era lançado sorte, e a sorte, quando caía sobre alguém, aquele alguém que a sorte caía sobre ele, tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E quem escolhia quem ia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano era o próprio Deus. Então ele orientou o seu povo que lançasse sorte, e sobre quem caísse a sorte era aquele que ia entrar no Santo dos Santos, e isso era feito apenas uma vez por ano, né? Que tinha o lugar dos santos e o lugar do Santo dos Santos, que era por trás da cortina onde ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Ali, uma vez por ano, um sacerdote era sorteado e ele tinha que entrar ali para oferecer incenso e sacrifício a Deus. Só que esse sacerdote, ele tinha que estar com a sua vida totalmente santificada, consagrada. Por isso que quando eles entravam ali no Santo dos Santos, eles tinham que entrar com uma roupa especial, cheia de sino costurado nas pontas, e conforme eles andavam, aquele sino fazia barulho, fazia barulho, e eles entravam com a corda amarrada na cintura. Porque se eles tivessem algum pecado, quando eles entrassem no Santo dos Santos, que era a presença de Deus, eles morriam fulminados na hora. Então, como é que ia resgatar o corpo de lá de dentro para enterrar? Então, eles tinham que entrar com uma corda amarrada. Porque se o cara morresse lá dentro, eles puxavam pela corda para poder fazer o funeral. Então, enquanto o sino estava batendo lá dentro do Santo dos Santos, quem estava do lado de fora sabia que o cara estava vivo. Ele está vivo. O sino está batendo, ele está se movimentando lá dentro, ele está acendendo os incensários, ele está aspergindo o sangue do sacrifício do propiciário, né? Ele está fazendo todo o trabalho que tinha que ser feito uma vez por ano lá dentro. E o sino que tinha costurado na sua roupa ficava fazendo barulho o tempo todo, e quem estava lá de fora ficava escutando. Mas se o sino parasse de bater, significa que ele caiu morto lá dentro. E aí eles puxavam o camarada pela corda para poder fazer o funeral. Era assim que era o trabalho, né? E todo o ritual, segundo a lei de Moisés, naquela época, né? E Zacarias, que era um dos sacerdotes que serviu o altar, a Bíblia vai dizer que a sorte naquele ano de quem ia entrar no Santo dos Santos caiu sobre ele. Meu amado, só aqui eu já começo a ver um grande milagre de Deus na vida daquele casal. Por quê? Porque, meu amado, 24 turmas. 24 turmas. A turma de Zacarias era a 8ª turma. Cada turma, meu amado, cada turma tinha muita gente. Eu não sei exatamente, eu me esqueci agora o número de sacerdotes que tinha em cada turma. Mas era muita gente, né? E eram 24 turmas. E você lançar sorte e cair sobre uma apenas, é porque realmente Deus tinha um propósito na vida de Zacarias e de Isabel naquele mistério. É como um camarada que é viciado em jogo, joga na loteria, joga no bicho, joga um monte de coisa aí, né? E o camarada ser sorteado, por número dele ser sorteado, dentre bilhões e bilhões de pessoas que jogam, né? Meu amado, é quase impossível. Então a sorte caiu sobre Zacarias. Então ali eu já começo a entender que quando Deus, Ele quer abençoar alguém, quando chega o tempo de Deus realizar algo na vida de alguém, meu amado, aleluia, Ele faz acontecer. Oh, glória! Eu não sei se você está entendendo, aleluia, mas quando Deus quiser fazer algo grande na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Oh, glória! Aleluia! Não adianta o homem tentar impedir, não adianta o inimigo trabalhar, não adianta, meu amado, as
oferecer o sacrifício para Deus e fazer todo aquele ritual que havia naquela época. E aí, quando ele entra, quando chega o dia dele entrar lá dentro, ele veste a sua roupa especial, né? Amarra uma corda na cintura dele, ele pega todo o sacrifício, pega o sangue que foi sacrificado ao animal, e ele entra para poder acender o incensário e aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Ele entra preparado, ele entra todo adornado, ele entra com grande expectativa de fazer um serviço de excelência para o Senhor. E quando ele entra lá dentro do Santo dos Santos, a Bíblia diz que de repente aparece para ele o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece para ele, ele toma um susto. A Bíblia diz que ele fica trêmulo, ele perde, né, o semblante dele muda, ele fica desesperado, e o anjo fala para ele: calma, não temas, eu sou Gabriel e assisto diante do Senhor. Eu sou um mensageiro exclusivo de Deus, e ele me mandou aqui para te dizer que a tua mulher vai conceber um filho, aleluia, e ele se chamará João. Zacarias olha para o anjo e fala: como que eu vou saber se o que tu está me falando é verdade ou é mentira? O anjo responde: porque tu duvidaste da minha mensagem, da mensagem de Deus para você, tu ficarás mudo até o dia que o menino nascer. E a Bíblia diz que Zacarias oferece o sacrifício para Deus ali, faz todo o ritual, e quando ele sai do incensário, ele dá de encontro com seus companheiros que estavam do lado de fora esperando, e os companheiros perguntam: e aí, o que houve? Como é que foi? Deu tudo certo? E ele já não consegue mais falar. A Bíblia diz que ele teve que se comunicar por acenos, porque o anjo tirou a voz daquele homem. A incredulidade dele fez com que momentaneamente ele perdesse a sua voz, e ele volta para casa junto para sua família, para sua esposa. Aleluia. Eu imagino Zacarias tentando se comunicar com a esposa, com sinais. Naquela época não tinha nem essa língua dos mundos que tem hoje aí, né? Hoje está evoluído, mas naquela época não tinha isso ainda. Eu imagino ele chegando em casa, Milton, sem voz, tentando passar para a mulher: olha, o anjo apareceu para mim, ele disse que tu vai gerar, tu vai ser mãe, nós vamos ter um filho, nós vamos realizar nosso sonho. Mas ele não conseguia falar, ele não podia falar, porque ele questionou, ele duvidou da mensagem que o anjo do Senhor veio trazer para ele. Mas o fato é que Isabel, logo em seguida, ela começou a gerar o seu menino dentro do seu ventre, e a Bíblia vai dizer que logo depois, né, 1 ano depois, 9 meses depois, como de costume, chegou o tempo de ela dar à luz e de ela trazer ao mundo a João Batista, aquele que veio preparar a vinda do Messias, aquele que Isaías profetizou e diz que ele se chamaria a voz que clama no deserto. Um grande homem, um homem que, aleluia, seria cheio do Espírito Santo, um homem que se separaria, aleluia, do mundo para viver uma vida de santidade para Deus, um homem que se isolou nos desertos da vida e se alimentava exclusivamente de gafanhoto e mel silvestre, diz a Bíblia. Um homem, aleluia, que tinha uma unção tão grande sobre a vida dele, que as pessoas saíam, aleluia, de suas casas e iam até o Jordão só para poder falar com ele, só para ouvir o que ele tinha para dizer. A unção de João Batista era tão grande que ela atraía as pessoas para perto dele, e quando elas chegavam diante dele, ele dizia a verdade de Deus para aquelas pessoas. João Batista era diferenciado, João Batista foi preparado, aleluia, com muito zelo, com muito carinho por Deus, aleluia, e no momento certo ele foi gerado no ventre de Isabel. Mas o fato é que agora ele nasce, e quando ele nasce, o texto que nós lemos vai dizer que os parentes e os vizinhos de Isabel e João Batista se alegraram muito com o nascimento do menino.
mas começaram a chamar o menino de Zacarias, o nome do seu próprio pai. Isabel, de imediato, já sabendo da revelação do anjo de Deus, de que o menino deveria se chamar João, porque foi o próprio Deus que escolheu esse nome. Então Isabel rebate e diz: olha, meus amigos, meus vizinhos, o nome dele não é Zacarias, o nome dele vai ser João. E os vizinhos questionam, os parentes questionam e começam a dizer: olha, mas não tem ninguém na tua família que se chama João. Por que tu vai dar esse nome para o menino? Por quê? Porque era uma tradição, irmão, naquela época, né? O povo judeu, eles levavam muito a sério essa questão de tradição. O povo judeu sempre foi muito místico, e eles levavam muito a sério, né, os costumes deles. E era de costume o pai dar o seu próprio nome para o filho, ou o nome do seu avô, né? Era costume, era uma forma deles homenagear os antepassados, entendeu? Até hoje algumas famílias ainda faz isso aqui no Brasil mesmo. Eu conheço pessoas que faz isso, né, para homenagear o pai, ou o avô, ou o bisavô, coloca o nome do filho igual a ele, ao deles. Então, os judeus, eles levavam muito isso a sério. E quando Isabel falou: olha, o nome dele vai ser João, eles questionaram. Por quê? Porque eles viram que Isabel e Zacarias estavam fugindo da tradição. Não tem ninguém na tua família com esse nome, então bota pelo menos igual do pai, Zacarias. E aí a Bíblia diz que eles perguntaram por aceno a Zacarias, porque ele estava mudo ainda. Perguntaram por acenos: e aí, Zacarias, como é que vai se chamar o menino? E a Bíblia diz que ele pediu uma tábua de escrever, um caderno, né? Nos dias de hoje é um caderno. Me dá um caderno, uma caneta aqui. E ele começou a escrever: o nome dele vai ser João. E aí mostrou para eles. E quando ele falou que o menino ia se chamar João, que ele escreveu na tabuinha, que ele mostrou para os parentes, para os vizinhos, a voz dele voltou. Aleluia. Aleluia. A voz dele se soltou e ele voltou a falar novamente. E, aleluia, eles começaram a se alegrar com o nascimento daquele menino e começaram a festejar. Mas o fato é que quando eu olho esse enredo, quando eu olho essa história, eu vejo aqui uma coisa importante. Por quê? Porque os parentes e vizinhos, eles até se alegraram com o nascimento de João, mas eles queriam dar um nome para o menino. Eles queriam dar um nome. Aleluia. Eles queriam impor um nome para a história de Isabel e de Zacarias. Sabe o que eu aprendo aqui, o que eu entendo aqui, meu amado? É que, aleluia, a tua história, ela já tem um nome. E esse nome, ele foi predeterminado pelo próprio Deus. Aleluia. Por quê? Porque quem escolheu o nome do menino não foi Zacarias, não foi Isabel, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que mandou o seu anjo Gabriel dizer para ela e para ele: olha, o menino vai ter que se chamar João. Oh, glória. Aleluia. Então, a história de Isabel e de Zacarias já tinha um nome determinado pelo próprio Deus. Só que os parentes e os vizinhos queriam dar nome para o menino. Aleluia. Eles queriam determinar qual seria o nome do menino. Aleluia. O filho era de Isabel e era de Zacarias, mas quem queria dar o nome para eles eram os parentes e os vizinhos. Oh, glória. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu amado? É que na tua história, aleluia, Deus já projetou um nome. Oh, glória. A tua história já tem um nome pré-determinado por Deus, e não vai ser o parente, não vai ser vizinho que vai dar nome para a tua história. Por quê? Porque a tua história já tem um nome pré-determinado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os parentes e vizinhos, eles até se alegraram com o nascimento do menino, mas queriam dar um nome para a história de Isabel e de Zacarias. Querido, aleluia. Na tua história quem dá nome é Deus. Quem está entendendo agora é Deus. Na tua história quem dá nome é Deus. Mas ele tem que chamar Zacarias igual o pai. Não. Aleluia, ele vai se chamar João porque foi assim que Deus determinou. Não, mas ele vai ser cachaceiro porque o pai era. Mas Deus está dizendo: não vai ser não. Vai ser lavado e remido porque eu quero. Não, ele
ser homem algum que vai querer dar nome para a tua história. Os parentes vizinhos até se alegraram com o nascimento do menino, mas queriam ter influência sobre a bênção de Isabel e de Zacarias. Aleluia. Tem pessoas que até se alegram com a tua vitória. São poucas, mas tem. Mas elas querem ter alguma influência sobre a tua bênção. Mas Deus está dizendo: a bênção é tua. Aleluia. Eu estou dando para você, oh glória. É você que tem que cuidar, é você que tem que administrar, é você que tem que zelar para não perder. Glória a Deus. Oh glória. Aleluia. Aprenda a administrar aquilo que Deus te deu. Porque quem não administra perde, quem não cuida perde. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Oh glória. Agora, meu amado, eles vão pegar o menino e vão levar para o templo ao 8º dia. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, todo filho macho, quando nascia, tinha que ser levado ao templo no 8º dia para poder ser circuncidado, segundo a lei daquela época, né? Todos sabem que a circuncisão é cortar o cabresto do prepúcio da genitália do homem, né? Então, João Batista foi levado para o templo pelos seus pais, e lá ele foi circuncidado para que se cumprisse a lei de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E aí a Bíblia vai continuar dizendo que ele já desde o ventre da sua mãe, ele já estava cheio do Espírito Santo, e ele seria grande diante do Senhor, não beberia bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo, e converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Oh glória. Então, meu amado, aleluia, o que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite é que a tua história, ela já tem um nome. Talvez nem você mesmo saiba que nome é esse, mas na hora certa Deus vai te revelar o nome da tua história. Aleluia. E você vai se alegrar muito com o Senhor por aquilo que Ele vai fazer e vai realizar na tua vida. Você só precisa, aleluia, permanecer fiel ao Senhor. Você só precisa permanecer na posição em que Ele te colocou e dar o teu melhor para o Senhor. Porque quando nós trabalhamos para Deus e damos o nosso melhor para Ele, nós temos direito ao nosso salário. Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o salário de Deus para nós, ele vem em forma de abrir a madre de uma mãe que não pode gerar. O salário de Deus para nós vem na forma de abrir uma porta de emprego para aquele marido que está desempregado. O salário de Deus para nós vem na forma da cura de uma doença que o médico já desenganou. O salário de Deus para nós vem na forma de um livramento, vem na forma de paz, de gozo, de alegria dentro do nosso coração. O salário de Deus para nós vem de forma multiforme para as nossas vidas. Mas o que importa é que quem trabalha na seara do Senhor tem direito ao seu salário. Zacarias era sacerdote, aleluia, trabalhava com afinco, com louvor, aleluia, na casa de Deus, exercia o seu sacerdócio e dava o seu melhor para Deus. Isabel, sua esposa, aleluia, fazia a sua parte como esposa, honrava o seu marido e tinha a sua participação, cuidando do lar e das coisas concernente à vida de um casal. Então, e no momento certo, Deus honrou o trabalho daquele casal e pagou o salário deles, dando a eles um filho que eles tanto sonhavam, que eles tanto desejavam. Talvez, meu amado, Isabel e Zacarias já estivessem até se conformando, com o fato deles não terem filhos, Talvez Isabel e Zacarias já tinham até desistido de orar a Deus pedindo um filho
filho, porque eles já eram avançados em idade. Talvez a conformidade já tinha tomado conta do coração daquele casal, aleluia. Só que o simples fato deles serem fiéis a Deus, de serem trabalhadores na seara de Deus, Deus resolveu, aleluia, realizar o desejo daquele casal e dar a eles um filho que eles tanto sonhavam. E não só um filho, mas deu a eles um profeta para aquela geração, aonde o próprio Jesus disse que nascido de mulher, ninguém era maior que João Batista. Olha a honra, aleluia, que Deus deu àquele casal. Não deu só um filho, deu um dos maiores profetas que já houve sobre a face dessa terra. Fica tranquilo, o que Deus tem para você é coisa grande, vai impactar muita gente. Oh, glória, você só precisa permanecer fiel e trabalhando na seara de Deus. Para quem não sabe, filho, aleluia, ele não é só uma herança do Senhor para nós, como diz o salmista. Filho também é a propagação do nosso nome. Por quê? Porque quem tem um filho, aleluia, vai gerar outros filhos, que vai gerar outros filhos, e que vai gerar outros filhos, e vão a cada vez mais propagando o seu nome. O seu nome, ele vai se propagar sobre a face da terra por causa dos teus filhos. Então quem não tem filhos, irmãos, quando morrer, acaba o nome, encerra o nome ali. Aleluia. Por quê? Porque não tem filhos para dar continuidade. Mas quem tem filhos, o nome continua, né? Eu vou morrer, aleluia, o meu nome Travassos vai continuar sendo carregado pelo meu filho Lucas, pela minha filha Letícia, pela minha filha Júlia, pela minha filha Kessia. Eles vão também gerar os filhos deles, que vão gerar os filhos dele, e o nome Travassos vai continuar sendo perpetuado. Então, aleluia, ter filhos significa a perpetuação do nosso nome e da nossa história sobre a face dessa terra. Oh, glória! Zacarias e Isabel, eles já estavam até se preparando, acredito eu, aleluia, para ter o nome deles encerrado sobre a face dessa terra assim que eles morressem. Aleluia! A história daquele casal iria se findar após a sua morte, mas Deus resolveu dar continuidade à história daquele casal. Oh, glória! Sabe quando o diabo bota um ponto final, aleluia, e fala assim: a história desse aqui vai acabar hoje, e ele bota um ponto final, aleluia, mas a Bíblia diz que a última palavra é do Senhor, e ele vem embaixo daquele ponto e coloca uma vírgula e dá continuidade. Foi o que Deus fez na vida daquele casal. Aleluia, o diabo botou um ponto final, mas Deus botou uma vírgula e continuou escrevendo: vai nascer um que se chamará João, aleluia, e ele vai ser grande sobre a terra e cheio do meu Espírito Santo. Glória! Fica tranquilo, meu amado, a tua história não vai acabar. Glória! Aleluia, a tua história vai continuar e Deus vai fazer coisas grandes, aleluia, através de você. Então não perca a esperança nunca, não desista nunca de crer nas promessas de Deus e de esperar com paciência no Senhor. Que essa palavra possa impactar o teu coração, que ela possa te fazer entender o quanto o Senhor te ama e o quanto Ele tem sonhos e projetos para você. Que Deus te abençoe, né? E até a próxima, querendo Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.